Bom dia, meu povo, família Juremeira. Eu me chamo Zé Pereira, da cidade de Alhandra, presidente da Associação Sou Bonirei Mafá Malunguinho é Rei, cultuo o culto da Jurema Sagrada, venho de nacionalidade indígena, etnia Tabajara. Estou lá naquela cidade, na minha missão, e os demais juremeiros, que me incluo no meio de demais. Lá tem, naquela cidade da Jurema, no berço da Jurema Sagrada, tem juremeiro com mais idade, são troncos que eu considero muito e me considero dessa nova geração. Tenho os demais daquela cidade como exemplo de vida. Me orgulho de ser alhandrense, me orgulho de ser juremeiro, me orgulho de ter grandes companheiros e companheiras naquela cidade que luta todos os dias para sobreviver, que não é fácil sobreviver na terra da Jurema Sagrada, no berço da Jurema Sagrada, que era para ser uma coisa totalmente diferente, mas a gente passamos por uns processos muito difíceis, isso vem desde os nossos antepassados e cada dia vem ficando difícil, né? Nós estamos aí em 2023, não era para estar acontecendo mais esse preconceito, essas intolerâncias. Nós passamos na terra da Jurema dificuldade de igualdade de direito, né? O juremeiro naquela cidade de Juremeira não tem direitos iguais, direito de vir, direito de louvar, direito, nós lá só servimos para votar, né? Mas ter os direitos iguais não temos, infelizmente é assim. E a partir do momento que você vai exercer e cobrar seu direito de cidadania, você recebe represária, como nós vemos recebendo aí. Tivemos a perca de pai Romero, tivemos a perca de pai Johnny e a mãe Aline, né? Esse irmão de Jurema que aqui se faz uso da palavra nesse momento, né? Passo também por um processo de intolerância religiosa, como todos já sabem, não é segredo, né? Fui ameaçado de jurado de morte naquela cidade, mas mesmo assim não vamos desistir da luta de ser juremeiro. E venho aqui conversar com os irmãos um pouquinho sobre o Acais. O Acais, hoje a parte da igrejinha que nós temos lá na igrejinha do Acais, que é 30 metros quadrados lá, onde inclui o túmulo do Fosso de Guimarães, o túmulo do Fosso de Guimarães, a igrejinha do Acais, lá o espaço quando a gente faz inovação. Tem a parte de baixo, quem já foi no Acais e conhece o Acais sabe disso, do lado esquerdo, a parte de baixo, nós temos o sítio maior, onde era a casa de Maria do Acais, dos Guimarães, a Jurema e os túmulos, que lá foi destruído, né? E lá, para entrar lá naquele espaço, só pode entrar com autorização, infelizmente, né? E o que acontece? Algumas pessoas... Está tombado não, gente, existiu um tombamento, teve uma homologação do ex-governador aí, que eu não vou citar nome, que assinou o tombamento, mas ele esqueceu de um grande detalhe. Deu o tombamento, mas não resolveu a questão. Ficou na cabeça de nós juremeiros que estava resolvido, mas não está. Tivemos no IFAEPS, tivemos no IFAM, e tá qualquer... Eu fico aqui, eu deixo até as pessoas juremeiras que façam o mesmo que eu fiz. Não fique escutando conversa de terceiros, de pessoas que vai ter o Acai para se promover nas redes sociais e contar a história distorcida. Vá até o IFAEP e lá vocês vão saber. Lá está um tombamento, mas não está resolvido, está dentro de terra privada, particular, falando em linguajar bem popular. O que acontece? As autoridades, que não cabe a nós, é eles, Secretaria do Estado de Cultura, do município, que a gente tem uma grande resistência no município, né? A gente vai lá, conversa com o secretário, tenta conversar com os governantes da cidade e a gente não tem uma solução, uma resposta deles. Eles não dão nem o trabalho, não tem nenhum trabalho de responder as nossas mensagens via redes sociais que nós manda. Nós estamos como juremeiros, defensores da luta, mas nós não temos as ferramentas. Quem tem as ferramentas são eles, que é a parte financeira para resolver aquela situação. No nosso ponto de vista, a partir do momento que deu o tombamento do sítio Acais, era para ter desapropriado, conversado com os proprietários, saber, né, que eles aceitam a negociação, e daí realmente nós ter um espaço para dizer aqui as terras que pertenceu a Maria do Acais, a terra que pertenceu ao povo da Jurema Sagrada, onde começou toda a história, nós temos ali um espaço ali que realmente era para cultuar a Jurema Sagrada. E nós ir lá sem medo, sem estar pedindo nada a ninguém. E daí, através de projeto, nós conseguimos refazer o Acais, gente. Lá foi destruído túmulo, lá foi destruído casa, lá foi arrancada a Jurema,
Anoiteceu e não amanheceu a Jurema lá sagrada. Uma Jurema que foi plantada por Maria do Acai. Uma Jurema que era centenária, a Jurema lá. Arrancaram de uma forma, os caras têm dinheiro, têm estrutura. Arrancaram, jogaram, ninguém sabe o que fizeram. Encantou-se, sumiu essa Jurema. A casa hoje lá onde pertence a Maria do Acai, você não encontra nem a marca lá. Quem vai lá, quem conhece o Acai sabe disso. Tem lá, só hoje tá tipo uma floresta, um sítio, né? Subiu as árvores lá. E o que Jurema lá não tem, porque arrancaram a Jurema. Nem permite que a gente faça novo plantio. Por quê? Porque não foi selecionado essa questão ainda com os proprietários, com um dos proprietários. Porque a parte da igreja, onde é a igreja do Acais, graças a Deus a gente tem, conversamos com a proprietária, nós temos um contrato assinado que ela não impõe, é uma pessoa do bem, graças a Deus. Mas o outro proprietário, que pouco conheço, não tem essa resistência, mas nós precisamos, não aquela questão de ir para cima, não queremos tomar nada de ninguém, queremos as coisas corretas, né? Que tenha uma negociação, que tenha venha resolver essa situação através dos órgãos competentes. Deve deixar bem claro que muita gente vem de fora, vem até de outros estados, vem até de outros países e não sabe como está a questão ali por uma imagem distorcida que algumas pessoas pregam. Tá, iniciou, foi tombado, no meu ponto de vista, ainda está 90% para resolver. O que mudou? Lá tem umas placas dizendo que é tombado, as pessoas acreditam que vem de fora, mas não está, ainda pertence aos proprietários. Não está alguém me mostra, pronto, está aqui, resolvido. Definitivo, agora pertence ao povo juremeiro, não está. Tem muitas coisas ainda para se resolver, né? E nós da Malunguinho fizemos em 2021 alguns eventos lá, com outros irmãos, inclusive nosso irmão Johnny e a mãe Aline estavam junto com a gente, conosco nessa luta, e demais companheiros, mas porque foi uma negociação que a gente tivemos com a proprietária, onde fica localizado a parte da igreja. Existe a parte sagrada da Jurema, hoje pertence a dois proprietários, uma proprietária e um proprietário, né? E que eles têm visão diferente, graças a Deus a proprietária, ela vê essa situação de uma maneira bem amigável e nos respeita, né? Até porque é um alhandrense. Mas os demais, o outro proprietário tem uma resistência. Mas a gente precisamos resolver isso de uma maneira a melhor forma que eu acho, e eu continuo acreditando, que é conversando. Conversando, abrindo, construindo pontes e redes de negociação para a gente ter uma boa conversa com esses órgãos. Mas para isso eles têm que nos atender. A Secretaria de Cultura tem que ouvir os juremeiros, a Secretaria de Cultura do Estado tem que ouvir os juremeiros, e senão a gente não vai chegar a um fator denominador comum para resolver essa situação. Em termos da igreja hoje, ela se encontra fechada porque está com o teto comprometido, né? É uma igreja quase centenária, 1932 a igreja do Acai foi construída, que tem gente, historiador, que diz que é mais antiga, né? Há controvérsia aí nessa fala, mas eu vou para o que está lá, lá você chega lá, está a plaquinha lá com a numeração 1032, construída, 1932, construída a igrejinha do Acai. E com certeza os túmulos que foi destruído tinha muito mais história lá, gente, porque foi os habitantes indígenas, né? Foi os primeiros habitantes lá, os donos realmente daquelas terras. E é poucas pessoas têm esse berço hoje em dia. E a gente tem uma coisa tão bela, tão sagrada, você botar os pés na cidade do Acai e você já sente a energia, que é diferente, né? E está naquela situação. Hoje a igreja está fechada por teto comprometido, o teto está desmoronando lá, está madeira comprometida, caibo, linha, enfim. Precisamos de uma reforma, uma igreja antiga, e daí a gente não quis arriscar, porque se entrar alguém lá e se machucar, aí dessa vez no instante tem justiça. Não tem justiça para quem está cometendo crime contra juremeiro. Que para quem matou o pai Johnny não tem crime, que matou a mãe Aline não teve punição, para quem matou o pai Romero não teve punição, quem está querendo matar o Pereirinho, esse que está fazendo uso da palavra, não teve punição nem vai ter, mas para alguma coisa que acontecer ali, vem todo mundo para cima da gente. A gente sabe, portanto a gente não quer cometer esse erro, queremos ajeitar a igreja, e para isso a gente não tem condição. O que é que a gente está fazendo? Nós da família juremeira, os alhandrenses estão tentando só organizar para a gente fazer isso, a partir quando as chuvas passar, o inverno passar, a gente ir lá e tentar resolver da nossa forma, com um recurso nosso, que a gente não temos, mas vamos fazer aquele velho ditado, das tripas coração, para não deixar um patrimônio que é histórico cair, porque os governantes, por intolerância, não quer fazer. Infelizmente, ficamos com essa pendência, por isso que eu estou aqui nesse pequeno vídeo,
conversando com os irmãos e irmãs, e esclarecer isso aí, que não é culpa nossa que a igreja está fechada, é culpa dos governantes, porque é histórico, é um patrimônio que hoje é a nível de Brasil, né? Tá lá o patrimônio, né? Tá lá, e a proprietária também não tem condições. Tivemos no IFAEP, vamos deixar uma coisa bem esclarecida, que o IFAEP disse que a reforma lá tem que ser por conta do proprietário, seja pela proprietária e nós que somos responsáveis, porque alega o IFAEP que é dentro de um território privado. Aí como é que outras pessoas vai? Eu acho que está em falta de responsabilidade. Aí vai outras pessoas, chega lá e diz, não, aqui está resolvido, não está. Agora, a partir do momento que a gente começar, realmente tivesse uma desmembração, os proprietários tivessem recebido alguma coisa, passaria a ser do Estado, do município estadual, e sim, a gente poderia dizer, agora é nosso. Mas não é. Tem uma luta toda pela frente para resolver isso. Enquanto isso, o que é que se pode fazer? No lugar do juremeiro, algumas pessoas nos criticar, nos ajude. Porque a gente está tentando salvar um patrimônio que é de todos nós, para não vir cair. Então lá, as pessoas acendem vela lá não faça isso, estão acendendo vela em cima das portas, da porta da igrejinha lá. Aquilo pode incendiar a igrejinha. Vamos preservar. Vá lá, vamos fazer nossos cultos, nossas orações, as nossas louvações, mas vamos preservar, cabe cada um de nós preservar aquele espaço ali. As pessoas for lá, garrafas plásticas, vidro, leva uma bolsa, leva um saco plástico, retira o seu lixo, porque nós não temos, volto a dizer, a prefeitura não nos ajuda em nada. É nós e nós mesmos, meus irmãos, para fazer aquilo ali. Temos que unir força, se somar, se multiplicar. É o fator multiplicador que vai fazer a diferença. A diferença de unir. Vamos lá, vamos louvar, não dá para entrar na igreja agora, mas a gente tem espaço lá para fazer louvação. E volto mais a dizer mais uma vez, a igreja está com o teto comprometido, né? E está lá, a coisa está séria e a gente tem que cuidar ainda esse ano desse espaço. Muito obrigado, axé para todos, que Deus abençoe a Jurema Sagrada de Vajucá, que o Rei Malunguinho abra todos os nossos caminhos e que venha fluir novas energias na nossa vida. Axé a todos, gratidão.